essa pergunta aqui. Crianças medicadas de 2 e 3 anos, mas quando começam na creche tem crises, sem melhoras. Eu estou imaginando, vamos lá, eu acho que dá para essa pergunta dá para ser dos dois. Vamos, eu vou responder como se fosse uma criança com asma ou criança que tem um quadro respiratório inferior com frequência, assim, tosse, desconforto respiratório. Então vamos lá. Premissa número um, pessoal, criança na faixa etária, nessa faixa etária, na idade escolar, na literatura vai mostrar que ela vai ter ao ano em torno aí de 8, 9, 10, 12 infecções respiratórias virais, tá certo? Porque é a idade que a imunidade ainda não está tão bem formatada, amadurecida, né? E é a idade que vai ter contato com os vírus, né? Creche, escolinha, tal. Então, a criança nessa faixa etária vai ter, eu falo assim, eu sempre falo aqui, ó, vai ter uma virose por mês, né? Agora, isso é fato. Agora, se a criança dá virose, que ela teve ali a virosezinha ali, tá, né, aumenta a secreção nasal, aumenta a tosse, fica um pouquinho prostrada, tal, dura ali seus 3, 4, 5 dias, depois melhora. Só que se essa criança tem a virose, e toda a virose, ela evolui para uma persistência de desconforto respiratório, persistência de uma tosse, né? Aí sim, aí tem que ser visto outro diagnóstico, por exemplo, ver se essa paciente, se esse paciente aí que toda a virose evolui com desconforto respiratório, toda a virose tem uma tosse persistente por semanas, vê se não tem uma hiperreatividade brônquica, vê se não tem asma, né? Por quê? Porque não é comum toda virose a criança ter falta de ar. Não é comum toda virose a criança ter a tosse ali de semanas, tá certo? Que vai ter a virosezinha respiratória, todo mundo já sabe. Inclusive, os pais já estão cientes disso. Agora, não pode a virose ter um gatilho para algo maior, e isso de forma recorrente. Se acontece isso, tem que ser investigado. Ah, não, mas ela já tem asma e está tratando a asma. E mesmo assim, com o tratamento, toda vez que ela tem uma virose, a asma descompensa. Então tem que rever esse tratamento. Porque não é comum, não pode, paciente com tratamento adequado, de manutenção, bem costuradozinho, ter crise direto, por conta de virose respiratória, tá certo? Então precisa rever estratégia, o perfil de tratamento, técnica de uso do medicamento, ver comorbidades associadas, que aí Daniel vai falar depois, essa pergunta que é ver via aérea superior como é que está, ver se não tem o tal do refluxozinho aí associado que está ali também instabilizando toda essa região, inclusive brônquio. Então, precisa ser reestudado. Se tem um paciente que está em tratamento de manutenção e toda a virose que ele vai ter, porque ele vai ter a virose, isso aí é fato. Mas se toda a virose ele descompensa, tem alguma coisa errada. Então, é interessante reestudar o tratamento, reestudar o caso com o pneumologista. E, Daniel, e toda virose, a criança, né, evolui para uma sinusite, por exemplo. O que é que você acha disso? Isso com certeza não é normal, né? E, inclusive, Jorge, é um processo de reeducação que as mães e pais passam, né? Porque não é fácil. A criança vai ficar doente mesmo, e tá em coriza, congestão, junta catarro, e levanta. Tem que, às vezes, levantar no meio da noite para fazer a lavagem nasal, e tosse, e tem secreção, né? E, às vezes, os pais ficam tão aflitos que, com 2 dias de sintomas, já quer levar na urgência, né? Diz que está saindo catarro por tudo que é buraco, pelo nariz, pela garganta, e às vezes aquilo tudo faz parte do quadro habitual. Mas se Sim, chega na urgência, né, dizendo que está tudo muito ruim, às vezes termina saindo com receita de antibiótico sem a necessidade, né? E é isso que me deixa preocupado. Então, antes de sair indicando cirurgia, indicando tratamento, eu preciso ver, olha, vamos acompanhar essa criança e ver o que é que está sendo feito, para saber se entrou realmente com antibiótico no momento certo, para saber se aquele quadro era parte da evolução viral natural, né?
Só para se ter ideia, quando a criança fica gripada, resfriada, ela vai ter aquela fase de congestão e coriza, geralmente uma secreção nasal mais transparente, alina. Ao longo dos dias, ela pode já ficar mais esbranquiçada, amarelada, depois vai ficar esverdeada e fica verde mesmo. Isso não é sinal de infecção bacteriana, Sim, isso são os debris, os restos de células que estão em combate contra aquele agente viral, também podem gerar secreção mais colorida, amarelada, sim, esverdeada. sim, E o tempo de evolução é que vai definir se vale a pena usar antibiótico ou não, e a intensidade e a gravidade dos sintomas é que vai definir se vale a pena entrar com antibiótico ou não, certo? Então, o primeiro passo é você entender como é que foi essa evolução para saber o momento correto de entrar com antibiótico, para saber se realmente o diagnóstico foi feito da forma correta. Inclusive, alguns pais e mães confundem o diagnóstico, chama rinite tudo de sinusite, né? Qualquer crise de rinite chama de gripe, é, às vezes confunde e mistura a rinite com a gripe, que a criança só vive doente. Então, tem casos realmente que são mais difíceis, precisa ter esse esclarecimento, otimizar o tratamento da rinite alérgica desses casos, ver se não tem algum outro fator obstrutivo gerando essa dificuldade, ver se não tem nenhuma imunodeficiência, né? Então, precisa avaliar bem cuidadosamente esses casos. Não é normal criança ter sinusite toda vez que entra em crise de rinite e tem o resfriado comum e termina evoluindo para sinusite. Isso com certeza não é normal. E precisa entender, os pais e mães precisam entender que existe uma evolução natural para aquela secreção do nariz. E que sim. não necessariamente o fato dele estar com catarro mais amarelado, esverdeado, é porque está com a sinusite aguda bacteriana. Isso pode ser a rinocinusite pós-viral, que a gente chama, né? Que é aquele catarro mais grosso que vai juntar e que, na maioria das vezes, em até 7 dias, ele começa a ficar claro novamente e está tudo certo, certo? Então, muitas vezes é um exercício de paciência, mas para o paciente, para os pais terem a paciência adequada, eles precisam ter orientação, né? É, Eu digo isso que eu vivo isso em casa. Minha esposa, às vezes, quando vê, agora não tá mais não, já tá escolada, né? Já tá estudada, que já tem um menino de 3 anos, outro de 5, e vira e volta, ficou doente, já entendeu, mas no começo ela ficava assustada. Daniel, vem o catarro verde desse menino, né? E eram as poças de catarro amarelo esverdeado na lavagem nasal que saía na pia. Às vezes parecia até uma vitamina de abacate, de tão grande que é, é, né? E é esse padrão de secreção. Começou quando? Eles, não, começou ontem, tem 2 dias. Espera um pouquinho. O menino está tendo febre, o quadro geral bom, está se tá bem, se alimentando, alimentando tem bem e uma tal. tosse ou outra, mas não tem aquela tosse de se engasgar, de se sufocar, né? Então, o quadro geral está em padrão de melhora progressiva, tem que esperar para ver como é que vai ficar e acompanhar, certo? Então, isso tudo precisa ter um bom acompanhamento para os pais se sentirem seguros, saber identificar os sinais de alarme para levar para a urgência ou para a consulta médica no momento correto. Perfeito. É. Evitar o uso desnecessário de antibiótico, evitar o uso desnecessário de corticoide oral, né? Puxando aqui rapidinho para a gente fechar, eu vejo às vezes que Predicin virou xarope para tosse, né? Xarope para tratar a rinite, né? Todo Uhum. mês, numa virose dessa, o paciente acaba usando o Predicin. Então, muito cuidado, né? Antibiótico, corticoide oral, são medicamentos que devem ser orientados por médico, né? Com E é certeza. claro que, infelizmente, acontece que quando uma situação dessa, como o Daniel falou, acaba indo para a emergência, não é culpando o colega de forma nenhuma, mas ele não conhece o caso do paciente. Chega lá, né, 5 dias, com tosse, tal, plantão lotado, ele não pode passar ali mais de 15 minutos, porque senão atrasa tudo, então acaba, não. Se pecar, vou pecar pelo excesso, né? Só que aí acaba tendo um uso exagerado, desnecessário de antibiótico. Então, atentar para isso aí e essa dinâmica de observação, de acompanhar, Isso. tal, é super interessante o que o Daniel falou. E outro ponto interessante hoje é que nenhum antialérgico vai tratar e vai melhorar os quadros virais.
Isso eu bato na tecla sempre, que às vezes as mães, meu filho tem rinite alérgica, começou a corizar, congestionar. Se você está dando antialérgico, já tem 2, 3 dias e a criança está melhorando, beleza, era alérgico. Se você está dando antialérgico, tem 2, 3 dias, o menino só faz piorar, a coriza não para, congestão e tudo. Não, é alérgico, não faz sentido você prolongar o uso dessa medicação. Porque além de não resolver o problema da Pode criança, piorar. pode até piorar, porque esse catarro vai ficar mais espesso, há uma tendência desse catarro espesso aumentar a probabilidade dele ter uma tosse após esse quadro, que vai ficar aquele muco espesso, grosso, descendo lá atrás na garganta, coisa que podia ter sido evitada. Então, evitar o uso prolongado de antihistamínico nos quadros virais também vai ajudar seu filho a sair mais facilmente das crises. Perfeito, perfeito. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.